Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino número 15 da Harpa Cristã. Glória a Deus. Peço à igreja que louve junto comigo. Glória a Deus. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti dado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quanto então este meu coração, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos continuar louvando ao Senhor com o hino 243. Peço que toda a igreja nos ajude. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto. Luz divina, feita por isto, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura, se nós seis pra ouvir o que nos for dado, ó nos manda tua palavra pelo teu
Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos estar orando esse salmo, né? Todos juntos. Eu vou ler o primeiro, o segundo e nós lemos junto o terceiro. Ó, quão bom e quão suave é, que os irmãos habitam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla de suas vestes. Todos juntos o terceiro. É como o orvalho de Hermon, como desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, por esse Salmo 133, Pai, que é tão importante na vida de um cristão. Deus, abençoa, Deus, cada um dos irmãos, cada um, Senhor, abençoa nossos pastor local, o pastor Dorival, sua família, o pastor que está presente, e a todos, diaconisas, diáconos, a todos, meu Deus, nesse culto da família, abençoa cada um, Deus, vai dando livramento para aquele irmão que ainda está por vir, abençoa aqueles que já chegaram à tua casa, Senhor, e abençoa, Deus, na mesma forma aquele que não vai poder estar aqui hoje, porque só o Senhor sabe o motivo, Deus. Abençoa, Deus, essa comunidade, abençoa, Deus, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, da retaguarda, abençoa cada um nesta noite, Senhor, porque o Senhor é digno de toda a palavra. Abençoa aqueles pastores que estão saindo de suas casas para trazer a palavra, Deus, porque é tão importante para o coração dos evangélicos e para toda a nação, Senhor. É assim que nós te oramos e já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Um salve de palmas para Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. E eu passo a direção do trabalho para o pastor Dorival. Aleluia. Graças a Deus. Aleluias. Amém, amados? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem veio adorar nesta noite? Quem veio glorificar o nome santo de Jesus? Certa feita, aleluia, uma mulher ouviu: vocês adoram quem vocês não conhecem, mas nós adoramos a quem nós conhecemos. Aleluias. Então nós somos privilegiados de estar aqui na casa do Senhor, na presença do Senhor, exaltando a sua santidade. Então nesta feita vamos continuar adorando o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Com a nossa irmã Bruna já está com a oportunidade, aleluia, de exaltar o nome santo de Jesus. Enquanto isso a igreja vai adorando. Glória a Deus. Não, ninguém entende os planos de Deus, ainda mais se Ele te escolheu. Ele é capaz de enviar a prova só para te ensinar uma lição. O coração às vezes quer teimar, é nessa hora que o Pai confronta, ensina só pra te fazer lembrar. Jonas, vontade boa, perfeita e agradável, elas procedem somente de Deus. Existe um povo que está perecendo enquanto você adormeceu. Se posicione como Deus mandou. Não é por cima, é nas profundezas, orando, chorando, mesmo sem tudo entender. Tudo é por amar você. Vai, levante agora a saia do porão. Há um destino lindo pra você. Se Deus está mandando um vento forte, não é pra matar, é pra te mover. A tempestade que vai se acalmar depois que o crente ora sobre o mar.
Mas há momentos que é ao contrário. Deus provoca o vento pra gente orar. Jonas, vontade boa, perfeita e agradável, elas procedem somente de Deus. Existe o povo que tá perecendo enquanto você adormeceu. Se põe no sono como Deus mandou. Não é por cima, é nas profundezas, orando, chorando, mesmo sem tudo entender. Tudo é por amar você. Vai, levante agora, saia do porão. Há um destino lindo pra você. Se Deus está mandando um vento forte, não é pra matar, é pra te mover. A tempestade que vai se acalmar depois que o crente ora sobre o mar. Mas há momentos que é ao contrário. Deus provoca o vento pra gente orar. Agora saia do porão. Há um destino lindo pra você. Se Deus está mandando um vento forte, não é pra matar, é pra te mover. A tempestade que vai se acalmar depois que o crente anda sobre o mar. Mas há momentos que é ao contrário. Deus provoca o vento pra vai. Destino lindo pra você. Se Deus está mandando um vento forte, não é pra matar, é pra te mover. A tempestade que vai se acalmar depois que o crente ora sobre o mar. Mas há momentos que é ao contrário. Deus provoca o vento pra gente orar. Deus provoca o vento pra gente orar. Amém. Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Graças.
Sai, irmão, com a paz do Senhor. Graças a Deus. Feliz estar mais uma vez aqui na casa de Deus, junto com o pastor Dodival. Sempre é alegria da parte de Deus para nós. Amém? Só deixar uma saudação no livro de Salmos 124. Aleluia. Conta show, diga amém. 124, para nós ganhar tempo, diz assim: se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, ora diga a Israel, se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam nos engolido vivos. Quando a sua ira se acendesse contra nós, então as águas nos teriam transbordado. Sobre nós as correntes teriam passado sobre as nossas cabeças. Então as águas altivas teriam passado sobre as nossas almas. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, e o laço quebrou e nós escapamos. Quanto diz amém? Aleluia. Que Deus possa continuar abençoando a igreja, Deus possa continuar abençoando o nosso pastor Dodival, e que essa palavra possa estar no seu coração. Se o Senhor não estiver com você, aleluia, nada dá certo. Aleluia. Importante é nós estar na presença de Deus. Não saia da presença, queira a presença. Aleluia, porque a presença faz a diferença. Amém? Louvado seja Deus. Se não for Ele, nada dá certo. Louvado seja Deus. Jesus disse: sem mim, nada poderei fazer. Está com propósito, está com plano na vida? Deixa Deus guiar o teu espaço. Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Chegando, a tristeza vai embora.
afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim, mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou pra afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, não, pequenino assim, pequenino assim, mas naquele dia, como uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, não dá nem pra medir. Assim, Deus é grandão assim. Assim, não dá nem pra medir. Assim, Deus é grandão assim. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, não dá nem pra medir. Assim, não dá nem pra medir. Assim, não dá nem pra medir. Deus é grandão assim, Deus é grandão assim, Deus é grandão assim. Esta canção veio do céu para mim, quando eu estava de joelho a orar, de madrugada a Deus a clamar, quando Ele falou assim para mim: minha filha, eu te dou essa canção que sai do fundo do meu coração. Fale para o mundo inteiro ouvir que estou com pressa para salvar todo aquele que está sem mim. Não temas, minha filha, fale agora. Não temas, fale sem demora, que estou com pressa para salvar todo aquele que está sem mim. Fale para o mundo inteiro ouvir. Venha depressa, meu amigo, vem agora. Não pense, vem sem demora. O Senhor está a te chamar. Somente Ele é quem pode te salvar. Essa canção veio do céu
fundo do meu coração. Fale para o mundo inteiro ouvir. Estou com pressa para salvar todo aquele que está sem mim. Não teme, minhas filhas, fale agora. Não teme, fale sem demora. Estou com pressa para salvar todo aquele que está sem mim. Fale para o mundo inteiro ouvir. Venha depressa, meu amigo, vem agora. Não pense, vem sem demora. O Senhor está a te chamar. Somente Ele é quem pode te salvar. Venha depressa, meu amigo, vem agora. Não pense, vem sem demora. O Senhor está a te chamar. Somente Ele é quem pode te salvar. O Senhor está a te chamar. Somente Ele é quem pode te salvar. Alguém dá razão invisível me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro.
esteja com a paz do Senhor Jesus. Pés banhados de sangue, no rosto poeira e suor. É mais um viajante em terra distante, mas não está só. Enfrenta qualquer batalha, já sabe quando é preciso, sua fé não falha. Não, não. Enfrenta o sol escaldante, não teme nem mesmo o vulcão. Traz estampado no peito a força de um campeão. Aprendeu a transpor as montanhas, vitória é sua façanha, é um gigante na fé. Aprendeu a transpor as montanhas, vitória é sua façanha, é um gigante na fé. É um herói que não tem medalha, mas sua história não dá pra esconder. De Deus tem sua vitória, também o troféu que vai receber. Por levar a preciosa semente ao povo carente de vida e luz. Vai trocar a cruz pela coroa e receber o prêmio das mãos de Jesus. Enfrenta o sol escaldante, não teme nem mesmo o vulcão. Traz estampado no peito a força de um campeão. E aprendeu a transpor as montanhas, vitória é sua façanha, é um gigante na fé. Aprendeu a transpor as montanhas, vitória é sua façanha, é um gigante na fé. É um herói que não tem medalha, mas sua história não dá pra esconder. De Deus tem sua vitória, também o troféu que vai receber. Por levar a preciosa semente ao povo carente de vida e luz. Vai trocar a cruz pela coroa e receber o prêmio das mãos de Jesus. É um herói que não tem medalha, mas sua história não dá pra esconder. Deus tem sua vitória, também o troféu que vai receber. Por levar a preciosa semente ao povo carente
de vida e luz. Vai trocar a cruz pela coroa E receber o prêmio das mãos de Jesus. E receber o prêmio das mãos de Jesus. Eu também minha cruz é como uma coroa tocar. Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Aplauda Jesus, amados. É bom, é muito bom. Amados, agora eu quero ouvir uma dupla. Dupla JJ, aleluia, e Orlando. E eu quero ouvir aquele louvor. Testemunho crente. Aleluia. Sem perca de tempo. JJ e Orlando Silva louvando aos céus. O pastor faz surpresa, né? É assim mesmo. Nosso Senhor Jesus é o Deus de surpresa. Vamos adorar o Senhor para a glória do nome santo do Senhor Jesus, cantor Orlando. Glória a Deus. Pai do Senhor para a igreja. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Confesso que até eu estou esquecido do meu louvor. Aleluia. Está com tantos anos que eu cantei esse louvor. Mas Jesus vai ajudar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse louvor, irmãos, é um mistério muito grande. Eu contei hoje na escola bíblica dominical, saiu uma questão sobre algo. Aí o Zé começou a falar, também eu contei o porquê. Esse louvor testemunho de crente, eu não queria cantar nas igrejas. O Senhor me deu, mas eu não queria cantar. Eu achava ele muito forte, entendeu? Assim, eu pensava que alguém iria ficar com raiva de mim quando eu começasse a cantar. O que é que acontece? Eu fui cantar ali, lá pro lado da Matriz de Camaragibe, para aquele lado, eu nem lembro o interior. E antes, foi para aquele lado de lá, de Matriz de Camaragibe, né? Antes de cantar, que antigamente os cantores mandavam CDs antes, eu mandei 10 CDs. Aí, quando eu fui cantar, com 15 dias depois, quando eu ia começar a cantar, se levantou uma irmã e disse, olha, eu ouvi os teus louvores, e tem um louvor desse que o Senhor te deu, e você botou no seu coração de não cantar. Então, quando eu estava ouvindo, ele falou para mim, para dizer para você, que esse louvor, aonde você estiver, você tem que cantar. Eu não falei nada para essa irmã. Então, a partir daquele dia eu comecei a cantar. Agora eu nunca mais cantei, estou esquecido. Mas vamos lá, Zé. Não conhecia. Não. Vou soltar. Glória a Deus. Que dá testemunho de crente em qualquer canto que o crente passar, esse testemunho vai lhe acompanhar. Em casa, no trabalho ou até na rua, em qualquer canto que o crente chegar, esse testemunho vai lhe acompanhar. Porque não adianta ser crente na igreja quando está na presença do pastor, com certeza dá o rote santinho pra se disfarçar. Não sabes tu o tempo que estás perdendo, e Deus não se agrada do que estás fazendo, e na tua vida não vai operar. Tem gente neste mundo dizendo que é crente, na realidade precisa ser crente, se entregar para Jesus e se converter. Não perca o seu tempo brincando de crente, seja um crente fiel e obediente, se quiser com Cristo ir morar no céu. Por quê? Não adianta ser
ser crente na igreja, quando está na presença do pastor, com certeza dá uma de santinho pra se disfarçar. Não sabes tu o tempo que estás perdendo, e Deus não se agrada do que estás fazendo, e na tua vida não vai operar. Oh, aleluia, Jesus. Nos ajuda a ser crente na tua presença, Senhor. Oh, meu Deus, precisamos ser crente, porque verdadeiramente, Jesus, é assim como essa letra fala. Meu Deus, me ajuda, Senhor, ajuda a tua igreja. Que o Senhor possa, Senhor, cada dia mais segurar em nossas mãos, para que nós possamos ser crente verdadeiro, Jesus, não só aqui, mas em todo canto que chegar. O crente obediente, Deus está com ele. Ele não faz nada da vontade dele. Espera o Senhor primeiro lhe usar. Irmão, o crente fiel, ele tem uma luz, e essa luz do crente é o próprio Jesus. Não deixa essa luz, irmão, se apagar. Por que, Orlando Silva? Porque não adianta ser crente na igreja, quando está na presença do pastor, com certeza dá um de santinho pra se disfarçar. Não sabes tu o tempo que estás perdendo, e Deus não se agrada do que estás fazendo, e na tua vida não vai operar. Não sabes tu o tempo que estás perdendo, e Deus não se agrada do que estás fazendo, e na tua vida não vai operar. Oh, aleluia, que assim Deus abençoe. Amém. Louvado seja. Confesso que eu cantei inseguro, viu? Termino nas bases. Ainda bem que já está aqui, sempre está cantando. Amém, graças a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus, amado. Nesta feita nós vamos estar ouvindo, aleluia, Jesus continuar falando. Nosso pastor Moura vai estar, aleluia, nesta feita, na direção do trabalho, trazendo a palavra do Senhor para cada coração. Não se preocupe, aleluia, não se desespere, Deus vai falar com você. Deus trouxe você aqui porque precisa falar com você. Aplauda ao Senhor Jesus pela vida do nosso pastor Moura. Eu venho saudar os amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem que o Senhor me concedeu para este culto de missão, o Senhor ele me concedeu hoje à tarde, no trabalho que estávamos ali, pela misericórdia de Deus, evangelizando, na direção do coordenador lá do evangelismo, Diácono Petrônio, né? Glória a Deus. E o Senhor me concedeu esta palavra hoje à tarde. Eu nem sabia que ia ministrar nenhuma palavra nesta noite, não tinha nada combinado com o pastor, mas ele me concedeu esta palavra. E quando um grupo de senhoras estava numa rua e a gente evangelizamos, entregamos os folhetos, pediram lá para fazer oração pela irmã, né? E depois saímos para ir em direção da casa da irmã Selma, né? Assim, guiado pelo Espírito Santo de Deus e também pelo nosso irmão Diácono Petrônio. E quando nós estávamos seguindo em frente, eu parei assim na frente de um casal que estava sendo evangelizado, glória a Deus, e lá, aí veio uma senhora, né? Uma jovem senhora, e mandou me chamar, que tinha uma senhora que queria falar comigo, né?
Eu achei muito engraçado com a nossa irmã a Helena, nossa irmã Betânia, que assim perguntaram, né? Se eu conhecia aquele povo ali, né? Eu disse mesmo, não conheço ninguém dali. Mas a jovem disse que a pessoa que queria falar comigo e eu fui, né? Eu retornei e ela veio me dizer a maneira como a gente estava fazendo o trabalho, não só a mim, mas todos os irmãos. Aí ela veio me perguntar se eu era pastor. Aí eu digo, por que a senhora pergunta? Ela disse, porque pela sua maneira de expressar, eu vejo que o senhor é pastor. E aí disse assim, eu já estou até me arrepiando, ela disse. Eu digo, Jesus, tem misericórdia de mim. Ela está assim, se arrepiando ali, que alguma coisa queria entrar nela ali, né? Eu não contei isso nos irmãos lá não, na hora não, né? Porque eu saí, estou contando aqui, né? E o Senhor me concedeu esta palavra. A palavra em cima daquela passagem. Eu conversei com elas e o Espírito Santo me deu aquela passagem para falar para elas que Deus não tem acepção de pessoas. Que Deus ama todos, né? E Deus usou o Pedro, que eles se achavam na época que Deus só tinha escolhido eles para ser o povo de Deus. E Deus quebrou essa barreira quando levou ele na casa de Cornélio. Eu contei para ela essa passagem. Depois me despedi, dei até um abraço na grandona lá, que acho que era maior do que a minha pessoa, não era? Acho que era maior. Eu disse, vem cá para dar um abraço em você. Aí dei um abraço, eu digo com todo respeito, que se eu tiver seu esposo estiver aqui, eu dou um abraço, né? Glória a Deus. E assim foi feito aquele trabalho ali, eu me alegrei por ter passado naquela rua, pelo Espírito Santo de Deus ter nos levado lá. E assim o Senhor me concedeu uma palavra, não estava para nada combinado, como já repito novamente, com o pastor da igreja, pastor Dorival. E eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, hoje é culto de missão, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. E nos lugares desses, nós temos que estar orando pelas nossas famílias. Porque nós estamos numa batalha no momento que estavam lá dentro da residência. Fiz assim uma intercessão, olhando pela minha família e pela família dos irmãos que estavam ali presentes conosco, né? Que é uma batalha espiritual. Capítulo 16, o verso 9 em diante, que diz assim. Eu trago esta mensagem nesta noite como título, o propósito de Deus. Que diz assim no verso 9, capítulo 16, verso 9 e 10, diz assim: E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. No verso 10 diz assim: E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em primeiro lugar, nós vimos aqui que o Senhor se revelou para Paulo no propósito que ele tinha naquela região. Aleluia. E através da revelação, através da visão que Paulo teve, Paulo ele não estacionou. Ele tomou uma decisão de ir
Porque na visão que ele teve, apresentava um varão da Macedônia e pedindo, rogando a ele, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Naquela região precisava de ajuda. E Paulo, por estar debaixo da obediência de Deus, obediência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que em Marcos, ele expressou para os discípulos, capítulo 16, o verso 15, 16 e 17, 18, quando Jesus disse para os discípulos, e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. No 18, pegarão nas serpentes, se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Eu creio que naquele dia, quando Paulo teve aquela visão, e vendo aquele homem da Macedônia pedindo ajuda, nós vimos no verso em seguida, diz que ele logo depois daquela visão, procurou partir para a Macedônia, concluindo, ele chegou a uma conclusão, de que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Em Amós capítulo 3, versículo 7, diz que o Senhor não fará alguma coisa se não revelar o seu segredo ao seu servo. Quando Deus mostrou ele em visão, estava revelando um segredo. O propósito que Deus tinha naquele lugar. E Paulo não estacionou, ele concluiu depois da visão que o Senhor estava chamando a ele para anunciar o Evangelho. Paulo nem sabia o que ia ter no caminho dele, como às vezes nós nem sabemos. Saímos para fazer um trabalho de evangelismo, mas nós não sabemos o que é que nós vamos encontrar no caminho. Como nesta tarde, pela imensa misericórdia de Deus, nós encontramos. Coisa linda foi no final. O Senhor faz me lembrar sobre aquele casamento às bordas. Quando Maria disse para ele, faltou vinho. E ele disse: o que eu tenho contigo, mulher? E quando ele viu os 6 vasos, ele mandou encher de água. E depois que encheu de água, aconteceu um grande milagre. A água transformou-se em vinho. Quem nesta tarde que estava conosco, contemplou algo maravilhoso, eu me alegro. E vamos continuar orando pelos irmãos. Já combinei aqui, não vou dizer para onde nós vamos estar, né? Irmão Orlando, não posso chamar aqui com ele, não. Vamos ver se com o Carlos, né? Nós vamos chegar de surpresa aí na residência de alguém. Aleluia. Que às vezes a gente olha para os irmãos vêm para o culto, saem do culto, vão para as suas residências, para com a sua família, e às vezes nós analisamos que está tudo bem, que está tudo normal, porque ele é crente, vai para a igreja, ora, Deus usa, no ciclo de oração, estão na consagração de manhã, à tarde também,
está no ciclo de oração, e nós achamos que às vezes os irmãos está tudo bem. Mas não está. Eu para a honra e a glória de Deus. Eu, no momento que eu estava caminhando com meus irmãos, e eu já tinha falado aqui, vou revelar agora. O pastor aqui da igreja tinha conversado com ele de manhã. Foi, pastor? Ir numa casa, numa residência, visitar um irmão, que foi meu amado irmão Tony. Irmãos, a gente sente falta, às vezes vocês podem não sentir falta de mim, mas eu sinto falta quando chego aqui. Quando não vejo um irmão aqui dentro da igreja, os irmãos que sinto falta. Quando eu não vejo aqui, porque tem alguma coisa acontecendo. E de manhã eu falei com o pastor aqui. E Deus, nesta tarde, o Espírito Santo de Deus trabalhou. E trabalhou lindo. Jesus, ele é lindo. E nós voltando aqui para a palavra, sabemos que Jesus é lindo. E Paulo tomou a direção para a Macedônia. No seu caminho, na sua viagem, ele diz em versículo 12, no versículo 11, e navegando de Troades, fomos correndo, mas não foi nem devagar, foi correndo. Se eu vou sair correndo por aí, posso tropeçar e cair, né? Não posso correr, né? Tem que sair devagar, né? Mas ele foi correndo. Em caminho direito para Samotrácia, cada nome, né? E no dia seguinte para Neápolis, esse é mais fácil. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia. E ele diz aqui, estivemos alguns dias nesta cidade. Aí no dia de sábado ele disse, saímos fora das portas para a beira do rio, onde ele julgava haver um lugar para oração. Ele nem sabia o que é que tinha ali no rio. Mas eles julgavam, analisavam, que ali tinha um lugar para ele orar. E diz aqui, e assentando-nos, ele disse, falamos às mulheres, que ali se ajuntaram. No caminho dele, na trajetória dele, indo para a beira do rio, e se encontrou com umas mulheres, e que ali se ajuntaram, se assentando, e falamos às mulheres que ali ajuntaram. E quem que estava guiando Paulo? O Espírito Santo de Deus, que é um dos atributos do Espírito Santo de Deus, que está escrito no Evangelho, na qual escreveu João, capítulo 16, versículo 13, quando Jesus disse, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo de Deus guiou o apóstolo Paulo para a beira do rio. Ele achando que lá tinha um lugar para orar. E quando chegou lá, encontrou quem? Umas mulheres. E quando ele encontrou essas mulheres, ele disse, assentando-nos, falamos às mulheres que ali ajuntaram. Primeiro propósito de Deus naquele lugar. E diz que lá no meio dessas mulheres, no versículo 14, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus. E dizia assim, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atento ao que Paulo dizia.
a primeira pessoa no caminho, na trajetória da missão de Paulo, nesta segunda viagem que ele estava fazendo. Surgiu no caminho dele umas mulheres, e no meio dessas mulheres tinha uma empresária, que ela era vendedora de púrpura, de tecido, era uma empresária. E disse que no momento que Paulo estava pregando, falando, trazendo boas notícias, porque o evangelho é boas notícias, significa boas notícias, ou novas notícias. E disse que o Senhor abriu o coração de quem? Dela. Que esteve atento que Paulo dizia. No verso 15 diz, depois que foi batizada, ela e sua casa, aí rogou. Ela recebeu o batismo nas águas. Foi batizada. Então ela se converteu. Reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. E foram batizadas, ela e a família. E no momento que elas foram batizadas, aí pediu, disse que rogou dizendo, e haver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficar ali. E nos constrangeu a isso, Paulo falou. Depois que o Senhor realizou esse primeiro propósito, através do apóstolo Paulo na obra missionária, na segunda viagem, aí Paulo prosseguiu naquela mesma região a pregar o evangelho. Aí o que surgiu no caminho dele? Diz no versículo 16, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, homens que habitavam naquela região se aproveitavam daquela jovem através das adivinhações para ter lucros financeiros. E que certamente Deus, o Espírito Santo de Deus, que estava vendo tudo aquilo, não estava agradando a Deus, nem estava agradando ao Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo estava naquele lugar. E diz que no versículo 17, diz, esta seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Ela só não disse uma vez. Diz que em seguida, e diz no versículo 18, isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, às vezes a gente, o cristão, né? Nós como homens e mulheres, às vezes tem momentos que a pessoa fica um pouco meio, sai fora um pouco, né? Paulo também, viu? Mas era para o bem daquela jovem. E diz que isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, não disse a ela, disse ao Espírito que estava usando ela, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora, diz que saiu. Diz que saiu. Foi o segundo propósito de Deus, através do apóstolo Paulo. Não é diferente para mim nem para você que está aqui nesta noite. Deus tem algo a realizar através de cada um de nós. Seja no bairro onde residimos, seja no trabalho secular, seja onde o Espírito Santo de Deus o guiar, e o levar e o conduzir. Deus tem um propósito para, através de você, realizar, porque o propósito de Deus é de salvar almas. O propósito de Jesus é de salvar almas e preparar essas almas para naquele glorioso dia subir com a igreja para desfrutar
da paz verdadeira, da alegria verdadeira, contemplando este Jesus, que a mim nós servimos nesta noite. Como é bom obedecer o ID de Jesus. Como é bom obedecer o ID de Jesus. Ide pregai a toda criatura. Como é bom. Sei que não é fácil, mas quando nós estamos dispondo a fazer, de todo o coração para Deus, não é para o pastor da igreja, não é para o coordenador, coordenadora, não, é para Jesus. E quando nós trabalhamos para Jesus, Ele nos recompensa, porque na sua palavra diz que o trabalhador, ele é digno do seu salário. Não é somente no trabalho secular, é na obra de Deus. Aqui é um trabalho. Quem quer receber a recompensa de Deus, trabalhe para com Ele. Trabalhe. Obedeça ao ID de Jesus e vá, porque os tempos está chegando, o fim dos tempos está chegando. E a gente vamos apresentar o que para Jesus? Se nós não irmos trabalhar. Tem bênçãos que está travada. Digo nesta noite, sem medo da presença de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem bênçãos que está travada, porque não está obedecendo e não indo pregar o evangelho a toda a criatura no momento que está sendo chamado. Trabalhe para Deus, trabalhe para aquele que é dono de todas as coisas, como o salmista Davi disse, expressou, dirigido e guiado pelo Espírito de Deus, no Salmo 24. Que diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Eu não sei o que você precisa, não sei o que está travado na sua vida espiritual, na sua vida cotidiana, mas trabalhe para Jesus, porque todas as coisas pertencem a Ele, e no momento que você trabalhar, vai receber a sua recompensa. Aleluia. Se você trabalhar, você pode dizer: Jesus, o Senhor não diz na tua palavra que o trabalhador é digno do seu salário? Você pode dizer para Ele. Você pode dizer para Deus na sua oração: Senhor, eu estou precisando daquilo que é benéfico para a minha vida, para a minha família, para o meu lar. E na tua palavra diz que o trabalhador é digno do seu salário. É a tua palavra que diz, não é a minha. E eu creio que o Senhor, nesse pouco que eu fiz, o Senhor vai me recompensar. E diz aí para o terceiro propósito, depois disso, aí não foi fácil para Paulo. Não foi fácil. Depois de salvar Lídia e sua família, depois de libertar aquela jovem que dava lucro aos homens daquela região, aí o inimigo das nossas almas se levantou e utilizou os magistrados e o povo, e diz no verso 21, e disse: e nos expõe costume que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. O povo se levantou, os magistrados, contra Paulo, porque a partir daquela data encerrou o lucro que aqueles homens estavam tendo por causa, através daquela jovem. Aí o inimigo se levantou. Aí diz que, no momento que eles expressaram isso, e diz que no versículo 22, e a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-lo com vara.
Paulo estava sendo utilizado pelo Espírito Santo de Deus para fazer o bem e não o mal. Mal inimigo das nossas almas, querendo entristecer a Paulo e até fazer com que ele parasse de fazer a obra de Deus. Eu creio que ele se lembrou do livro de Salmo. O livro de Salmo, uma parte foi escrito há 10 anos antes de Cristo. Outra parte foi escrita há 5 anos antes de Cristo. E Paulo certamente, eu creio que ele leu naquela época. E ele se lembrou. Ele se lembrou de Jeremias. Quando o Senhor respondeu para Jeremias no capítulo 1, versículo 8, dizendo: não temas, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. No Salmo 27, verso 5, parte A, que diz: em tempos difíceis, Ele, o Senhor, me esconderá no seu abrigo. Eu creio que ele estava meditando e se lembrando. Nesse momento difícil que açoitaram ele. E diz que no versículo 23, e havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram à prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Paulo não sabia disso, que eu creio que se alguém tivesse comunicado a Paulo que ia ter esse acontecimento, eu não sei, não posso afirmar se ele tinha ido. Mas ele estava obedecendo o ide de Jesus. Certamente ele se lembrou do Salmo 125, verso 1, que diz que os que confiam no Senhor não se abalam, mas serão como a rocha, né? Permanecerão para sempre. Porque foi escrito antes de Jesus vir. E Paulo, certamente, que foi um homem estudioso, ele leu e memorizou tudo isto. E no momento que ele foi preso, no verso 24 diz assim: o qual, sem tendo recebido tal ordem, o carcereiro o lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E diz no versículo 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E eu creio que na oração que Paulo estava fazendo, eu creio que ele se lembrou do Salmo 59, verso 9, que diz: ó Deus, eu confio no teu poder, tu és a minha fortaleza. E diz no versículo 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Mas Paulo não fugiu. Mas o carcereiro achou, porque ele diz no versículo 27, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis tirar sua própria vida, matasse, cuidando que os presos já tinham fugido. E Paulo, entendendo o propósito de Deus naquele lugar, no verso 28 diz: mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos nós aqui estamos. E diz que ele, pedindo luz, saltou dentro, e todo tremo se prostrou-se ante Paulo e Silas. Porque Deus tinha um propósito na vida do cárcere. Tinha um propósito na vida da família daquele homem. Tem momentos nas nossas vidas que Deus permite certas circunstâncias, adversidades na nossa caminhada. E às vezes Ele permite para nos provar que a atitude como cristão vamos tomar. Se nós vamos recuar,
se nós não vamos mais para a igreja, se nós não vamos mais servir a este Jesus. Mas aqui tem um exemplo de Paulo. Ele não fugiu da batalha, mas antes ele gritou em alta voz e disse: não te faça mal, nenhum mal, que todos aqui estamos. E disse no versículo 30, e tirando para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Agora era o carcereiro que estava com medo. O que é que ele ia fazer para se salvar agora? Porque foi uma ação de Deus, onde estava Paulo e Silas. Um orava e o outro cantava. E Deus fez um mover naquele lugar. A terra tremeu. Se houver uma necessidade de Deus fazer a terra tremer. Ah, pastor, aqui não tem terremoto. Mas é tremer o coração daquele que você está orando, que você está jejuando, que você está apresentando em oração. Deus faz a terra tremer, é o coração dele tremer, porque Deus tem um propósito para resgatar a ele. Não importa onde ele estiver, que ele estiver no meio das drogas, que ele estiver no meio das bebidas, onde ele estiver na prostituição, Deus tem um plano para resgatar. Se seja o esposo, que seja o filho, que seja o irmão, que seja seu pai, seja quem quiser, Deus tem um plano para resgatar a ele. Deus, pelo amor que tem por você, faz a terra tremer. Na hora que a terra treme, como tremeu na vida do Moura, no dia 27 de julho de 1997. Quando a terra treme, irmãos, dentro de nós não temos outra saída. Ou nós tomamos uma decisão para aceitar Cristo como Senhor e Salvador na minha vida, na nossa vida, ou o Senhor ele recolhe da terra. E naquele dia que a terra tremeu na vida desse que aqui está, eu tomei uma decisão, porque eu pensei na esposa, pensei nos filhos. Eu entendia naquela época que tinha perdido o emprego pela circunstância que estava passando, circunstância humilhante, circunstância degradável na vida, na personalidade, no caráter de um homem de liderança dentro de uma empresa. Mas nesta noite eu digo para você, quando o Moura tomou a decisão de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e Deus já sabia, Deus começou a trabalhar. Deus começou a trabalhar. Perdeu o emprego, pastor Moura? Não. O próprio dono da empresa, ao saber da circunstância que ele passou, mandou uma mensagem pelo gerente jurídico e o gerente jurídico disse para mim: Moura, o dono da empresa mandou te dizer, cuida do setor da geração de vapor, prepara para iniciar a moagem. E as coisas que tem para se resolver, ele disse que ele vai tomar a devida providência. Porque a preocupação do Moura era de ficar desempregado, era que as portas iam se fechar, e agora ele pensava como ia conseguir outro emprego para manter a sua família, ter a responsabilidade de criar dos seus filhos e cuidar da sua esposa. Mas Deus já estava trabalhando e trabalhou, porque o Moura passou 8 anos e só saiu dessa empresa porque Deus mandou ele sair para fazer a obra de Deus. E aqui não é diferente. Paulo, quando ele perguntou o que é necessário para que faça salvar, eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa.
propósito de salvação para uma autoridade romana. Eu não sei nesta noite quem é que o Senhor vai utilizar dos que estão aqui para resgatar uma autoridade romana, uma autoridade aqui no Brasil, aqui em Alagoas, para resgatar uma empresária vendedora, para libertar alguém que está aprisionado. Mas uma coisa nesta noite, através dessa mensagem, Deus tem 3 propósitos a realizar uma obra missionária aqui no estado de Alagoas, através desta obra aqui do Village 1. Se prepare, porque o Senhor vai te revelar, vai te dar a visão, para que você vá e pregue o Evangelho, e aquelas almas sejam salvas para a honra e a glória de Deus. Concluindo, depois que o carcereiro aceitou Cristo, aí Paulo partiu, cumpriu com a missão, diz no versículo 40, e saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, da primeira que foi salva, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Paulo só partiu daquela missão depois que realizou o propósito de Deus naquele lugar. É obra missionária. É obra missionária. Obra missionária não é sair daqui para ir para a África, para ir para Portugal. Não. A obra missionária é aqui, já bem pertinho da nossa casa, da nossa residência. Tem uma irmã, pastor. Uma irmã não, que ainda não se converteu. Disse que vai vir aqui para agradecer. O senhor sabe que o senhor, de vez em quando, passa lá e convida ela para vir. Porque ela disse que estava orando, Deus falou com ela aqui. Ela estava orando para abrir uma porta, e Deus abriu a porta para ela. Ela me disse agora, essa semana, eu preciso ir lá naquela igreja, agradecer. Porque Deus abriu uma porta para ela. Ela está trabalhando na região lá da Ponta Verde. Não é evangélica ainda, mas a oração da igreja, a oração do pastor, a nossa oração, Deus está trabalhando na vida de alguém para ele reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Glória a Deus. Faça, obedeça ao ID de Jesus, que aquilo que está travado vai destravar, porque você vai recompensar do dono de todas as coisas, que é Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, a qual nós servimos e adoramos e glorificamos o nome dele, que vive e reina para sempre. Amém? Que Deus abençoe a amada igreja nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, graças a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus, amado, pela vida do nosso pastor. Que Deus continue abençoando. Olha, o Espírito Santo chamando. Aleluia. As oportunidades estão abertas. Aleluias. Para você que ainda não serve ao Senhor, para você que ainda, aleluia, não está com o nome escrito no livro da vida, eis o momento oportuno. Nós não sabemos o dia de amanhã, aleluia, mas meu amigo, minha amiga, neste momento, nós te oferecemos Jesus como teu Salvador e o teu nome escrito no livro da vida. Alguém perguntou: o que é preciso para mim ser salvo? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Amém? Deus continue abençoando. Aleluias. Olha, tem uma vida aí para Jesus que sentiu, aleluia, está afastado, né? E quer retornar para os caminhos do Senhor. Cadê você? Aonde você se encontra? Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Aleluias. Quer retornar aos caminhos do Senhor? Diga conosco. Qual o nome? Jadson. Diga assim, Jadson. Eu, Jadson, quero retornar aos caminhos do Senhor, para ser um crente fiel na sua presença, olhando tão somente para Jesus, o autor e consumador da minha alma. Amém, amados? Amém. Graças a Deus. Já se ajoelha aí, nós vamos estar orando. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nesta feita vamos orar. Aleluias. E o Senhor vai novamente reescrever o seu nome no livro da vida. Tem mais alguém aí que quer fazer uma aliança com Jesus? Hoje é o dia oportuno, o dia aceitável. Amanhã nós não sabemos como é que vai ser. Eu pensava que ia estar aqui no Evangelismo uma tarde. Vim trabalhar de manhã, aliás, vim para a escola bíblica de manhã, mas à tarde tive que sair para ir lá para o trabalho, que eu fui convocado. Então, amados, muito cuidado, viu? Muito cuidado. Amanhã nós não sabemos onde nós vamos estar. Estendo as mãos, vamos estar apresentando o Jadson aos céus. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, em o nome do Teu Filho amado, aqui está, Senhor, este jovem adolescente na Tua presença. Senhor amado, mais uma vez, Senhor, Deus, de joelho diante de Ti, diante dos homens, diante dos anjos, Pai, aleluia, recebendo, meu Pai, aleluia, uma porção dobrada de Ti, dos céus, meu Deus, e agora nós encarecidamente pedimos a Ti, que o Senhor reescreva o Seu nome no livro da vida, porque naquele grande dia vai se abrir um livro, aleluia, que é o livro da vida. Ah, Senhor, e os nomes, Senhor, aleluia, nosso, de cada um de nós, que possa estar lá, meu Pai, aleluia, em o nome de Jesus. Toma ele pelas tuas mãos santas, abençoando, guardando, protegendo, livrando, meu Pai, para que ele possa ser um jovem atuante na tua obra, Deus, deixando todo o embaraço dessa vida e olhar tão somente para Ti, que é o consumador e o autor das nossas vidas. Pai Celestial, em o nome de Jesus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. E agora encarecidamente eu sou grato a Ti por cada um, por cada vida que aqui esteve nesta noite, Pai, em o nome de Jesus. Crendo na certeza e na convicção, leva o teu povo em paz para os seus lares, dá uma noite tranquila na tua presença. E aqueles que credizem, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Sendo bem Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus.